Pessoal, então vamos iniciar a nossa primeira aula da série aí, que vai compor todo o curso. Então é análise, começando então pela análise de projetos perante as legislações municipais. Então, supondo, por exemplo, que nós somos procurados por alguém pedindo que nós elaborássemos alguns projetos. Então, a gente tem que fazer uma série de perguntas, né, a pessoa que quer fazer esse projeto, para a gente colher informações e essas informações a gente poder então compor o projeto. E uma das informações importantes, primeiramente, qual que é a necessidade da pessoa, o que ela quer, o que ela espera daquele projeto. E a outra questão é qual que é, né, o espaço disponível para implantar aquele projeto, ou seja, qual que é as condições do lote, né, a área, a inclinação, né, o tipo de solo. Então, com essas informações, a gente tem que fazer só uma série de entrevistas e além depois também de fazer um levantamento, se esses levantamentos chegam até você, isso vai ser necessário então para a gente passar para uma etapa seguinte, é de estudar as legislações que existem, ver quais são os requisitos da legislação, para a gente ver o que é possível então fazer naquele lote e aí apresentar uma proposta então para quem estiver nos contratando. Bom, então normalmente essas legislações elas partem de uma legislação principal que é chamado plano diretor, né? Então todo município tem seu plano diretor. Dentro desse plano diretor a gente define várias frentes, né? Uma frente relacionada à habitação, outra para saneamento, mobilidade e uma específica que é de uso e ocupação do solo. Então define-se como que vai se dar o planejamento da cidade, em todas as áreas, principalmente no que diz respeito ao uso e ocupação do solo. Então, nesse uso e ocupação do solo é que vão estar regulamentadas as normas de utilização dos lotes. Então, a gente está mostrando aqui uma imagem que um dos parâmetros, né, que se procura evitar na legislação é a alta densidade, né, ocupacional. Então, vejo aqui uma imagem de Hong Kong, né? Vocês imaginem que a cidade está altamente densificada. A gente, por exemplo, no momento da Revolução Industrial, que foram definidos a possibilidade de criar os prédios de vários andares, a ideia é que diminuísse aí a densificação. Uma vez que se eu colocasse, por exemplo, um prédio de 10 andares, se todos esses 10 andares estivessem todos em planta, eles ocupariam uma área muito grande. Então, no momento que eu coloco esse prédio em vários andares, eu consigo diminuir um pouco o impacto, ou seja, a ocupação. Mas aqui nós chegamos numa situação que tem vários prédios, todos colados um no outro, né? Então, ou seja, está altamente densificado, ou seja, isso prejudica a ventilação, prejudica a iluminação. E aí um dos objetivos, então, da lei de uso e ocupação é criar regras para que essa ocupação ocorra de forma planejada, evitando essa densificação. Então, nós podemos, por exemplo, planejar espaços para ter áreas de vivência, áreas verdes, né? Então, criar um ambiente, criar um espaço onde as pessoas possam encontrar, criar um espaço onde as pessoas possam ter lazer, né? Respirar um ar mais puro. Então, você pode também pensar num planejamento onde você busca eficiência na alocação de infraestrutura, né? Mas também se pensa também no planejamento de áreas de lazer, no planejamento de áreas de vivência. Bom, aqui eu estou mostrando um mapa que mostra o zoneamento da cidade de Congonhas. Então, aqui nós temos os diversos bairros. A gente está mostrando aqui essa área aqui em vermelho. É exatamente onde o campus está localizado. Percebo aqui que esse mapa ele foi dividido em várias áreas, né, definidas por cores, então em várias zonas, né? Então essas zonas tem ZE1, 2, ZE, ZEU é zona de expansão urbana, né? Então tem todas as siglas aqui com as cores, então houve a divisão. Então dividiu a cidade inteira em várias zonas, em várias áreas, e definiu-se quais são os parâmetros, ou seja, o que pode ser feito em cada uma dessas áreas.
E aí, a partir do momento que eu vou construir, eu tenho que avaliar, por exemplo, onde está meu lote está localizado, ver quais são as exigências para essa região em específico. Então, a ideia do zoneamento é você definir então índices urbanísticos para cada região, né? Então, o controle da densidade é feito através desses índices, né? Então, quais são os índices? Então, nós temos a área mínima do lote. Por que se define isso? Porque se você não definir qual que é a área mínima do lote, a pessoa pode fazer, por exemplo, criar um espaço, por exemplo, de 5x6 e definir isso como lote e vender. E isso pode trazer problemas. No momento que ele for construir, ele vai ter que ocupar esse lote inteiro. Então, isso pode trazer algum problema. Então, ou seja, definindo um tamanho mínimo do lote, você consegue evitar que esse lote seja totalmente ocupado. Outro parâmetro também é o frente mínima, ou a dimensão mínima do lote, ou seja, a largura mínima, né? Então, para evitar, por exemplo, que você tem um lote com a frente muito pequena. Então, vou dizer, olha, eu quero ter um lote de 10x20, eu quero dividir em 2 lotes de 5x20. Não pode fazer isso, porque tem uma largura mínima. Tem um outro parâmetro, que é o coeficiente de aproveitamento, que é a área construída dividida pela área do lote. A gente vai ver depois em detalhe cada um desses índices, né? O coeficiente de aproveitamento tem a ver com a quantidade de a área construída, ou seja, quantos andares eu posso construir. Taxa de ocupação é a área de ocupação pela área do lote, ou seja, considera qual que é a projeção da construção em relação ao lote, ou seja, se o lote está todo ocupado ou não. Taxa de permeabilidade define a área permeável pela área do lote. Eu pego a área que a água da chuva pode infiltrar, né? Ou seja, prevê-se um mínimo de área para que a água da chuva infiltre. Isso é fundamental, por exemplo, nas grandes cidades, né? Se você impermeabilizar todos os lotes, você vai ter problemas sérios aí com enchente, conforme já acontece em muitas regiões. Então, isso evita aí, né, que toda a água que caia sobre o solo urbano ele seja deslocado aí pelas galerias de água pluvial. Outra exigência também é os recuos, né? Tanto tem os recuos laterais quanto os recuos frontais, então frontal, né, e de fundos, que evita também que a construção seja feita na divisa, evita então uma maior densificação. E outro parâmetro é o chamado gabarito, né, que indica qual que é a altura máxima, né, que é permitida para a construção. Isso é fundamental, por exemplo, em regiões que você tenha regiões históricas, por exemplo, que você tenha todo um patrimônio histórico que ele não pode ficar encoberto. Então, se você fizer construções de grande porte, você pode encobrir essa área. Então, se você quer uma área que ela esteja visível, né, então você tem que definir gabarito mínimo, ou seja, altura mínima para as edificações. Na verdade, altura mínima não, altura máxima para as edificações, para evitar que elas encubram aí qualquer edificação de interesse. Em relação à área mínima e frente mínima do lote, né, ou testada mínima do lote, o que é? Então, a área mínima é só pegar a frente do lote ou a testada do lote e multiplicar pela produtividade. Então, essa é a área do lote, né? E a frente mínima é a testada mínima. Então, se você não definir isso aqui, você vai permitir construções como esta mostrada do lado aqui. Olha para você ver, isso não é inacreditável, né, que o cara construa. Isso, de certa forma, está seguro, mas é algo, teoricamente, está seguro, não se pode dizer, mas está em pé, né, e se manteve, mas é uma construção que não é das melhores condições, né, de habitação, e além de esteticamente não ser tão agradável também. Então, quando você estabelece isso, você evita esse tipo de construção. O coeficiente de aproveitamento, né? Então é a área construída dividida pela área do lote. Então imagine o seguinte, você tem uma construção que a área dela, uma construção, por exemplo, que tem 12 por 30, né? Então 12 por 30 vai dar 360 metros quadrados, né? Igual está aqui.
Se você fizer em um andar, a área vai ser construída, vai ser 360 metros quadrados. Se você fizer em 3 andares, a área construída vai ser 3 vezes 360, vai dar 1.080 metros quadrados. Então, para eu definir aqui no caso o coeficiente de aproveitamento, se fosse um andar só, eu poderia, se eu imagino que se o lote fosse de 1.000 metros quadrados, né? Então, se eu fizesse uma construção de um andar só, eu dividiria 360 por 1.000, daria 0,36 o coeficiente de aproveitamento, né? Se eu, em vez de construir um andar, construísse 3, aí a área construída seria 1.080 metros quadrados. Então, dividindo 1.080 por 1.000, daria 1,08. Então, nesse caso, o coeficiente de aproveitamento seria de 1,08. Então, o coeficiente de aproveitamento ele tem a ver com o número de andares, ou seja, o número de andares e o número de, a área construída, né, somando-se aí a área de cada andar. Já a taxa de ocupação já é um outro parâmetro, que já tem a ver com a ocupação, com a projeção dessa construção. Então, imagina um prédio aqui, a projeção dele é esse aqui, né, a projeção horizontal. Então, eu pego a área dessa projeção horizontal e divido pela área do lote. Então, isso aqui depende do número de andares. Pode ser 1, 2, 3, 4, tantos andares for. Nesse caso aqui, a taxa de ocupação é a mesma, né, para uma construção de um andar só, quanto para uma construção de mais andares. Então, aqui a gente está mostrando, por exemplo, né, uma edificação dentro do lote, e aí aqui implanta a ocupação dela, então 18% de ocupação. Se eu colocar 2 andares, a taxa de ocupação não muda, se os 2 andares estiverem na mesma posição. Mas se eu inverter, ou na verdade inverter não, se eu girar aqui, colocar um andar em outra posição, aí nesse caso o coeficiente de aproveitamento não muda, porque a área construída continua a mesma, concorda comigo? Para essa área construída é a mesma, porque as áreas, tem duas áreas, pavimento inferior e pavimento superior de mesma área, no entanto a projeção muda. Então nesse caso aqui a taxa de ocupação vai aumentar para 23%. Então, a taxa de ocupação tem a ver com a projeção da construção. Então, nesse caso aqui, a projeção é essa aqui, aumentou a área de projeção e aumentou então a taxa de ocupação. A taxa de permeabilidade, então tem a ver com a área que é permeável, a área que você consegue permitir a infiltração de água. Então, aqui no caso nós temos a área ocupada desse prédio, a área do terreno, que é essa área toda, e o que é permeável? Essa área aqui, colocou até em verde aqui, é uma área de jardim que é permeável. Tá? Então a taxa de permeabilidade vai ser o quê? Vai ser a área permeável dividido pela área do lote. O recurso, né? Então são os recursos da construção. Então a gente está mostrando aqui exemplo de uma casa, né? O recuo, aqui no caso, ela tem um recuo de frente de 5 metros, um recuo lateral de 1,5 m, um recuo de fundos de 1,5 m. E aí lembrando que essa questão do recuo de 1,5 m, isso vem lá do Código Civil, né, que ele estabelece, se a gente for construir e dispor janelas nas laterais, então eu sou obrigado a recuar 1,5 m em relação à divisa. Se eu não for colocar janela, é permitido construir na divisa. Só que a legislação municipal estabelece que o máximo que pode construir na divisa é 6 metros, ou seja, até 6 metros, ou seja, mais ou menos até 2 andares eu posso construir na divisa, desde que eu não abra janela. A partir disso, eu tenho que recuar 1,5 m de qualquer jeito, tendo ou não tendo janela. Né? E no caso do gabarito máximo, né, o gabarito máximo é exatamente a altura da construção, é a altura máxima permitida para a construção. Então aqui em Congonhas, até então, tem um limite, por exemplo, que você pode construir no máximo 5 andares em algumas regiões, outras regiões no máximo 4 andares. Então isso é o gabarito máximo para cada região. Bom, agora nós vamos mostrar um exemplo, né, de como se calcula então os índices urbanísticos para uma edificação. Então a gente está mostrando aqui um prédio, veja aqui que é um prédio com 5 andares, né? Então o primeiro andar tem 12 por 20 de
de ocupação, né? O lote é um lote de 15 por 30, né? E o último andar tem o tamanho de 10 por 12. E aí eu quero, aí tá vendo aqui, por exemplo, nessa região é um piso concretado, uma área impermeável, e essa região toda aqui é uma área permeável, né? Então eu quero definir quais são os índices urbanísticos dessa edificação. Então ela está pronta. Na verdade aqui eu não estou adequando, ela está pronta. Depois vamos fazer um exemplo fazendo as adequações. Então ela aqui já está pronta, eu quero ver quais são os índices que foram utilizados aqui, os índices para essa construção, né? Vocês vejam aqui, por exemplo, que foi utilizado um recuo de 1,5 m dos dois lados. Na frente um recuo de 5 metros, no fundo também um recuo de 5 metros, ok? Então, por exemplo, aqui a área permeável, então eu tenho aqui 1,5 m por 30 aqui, e o fundo todo, então vai ser, aqui no caso vai ser 1,5 m por 30, mais 5 por 13,5, né, de área permeável. A área ocupada, 12 por 20, né, e a área construída vai ser o que? Vai ser 12 por 20 vezes 1, 2, 3, 4, então 12 por 20 vezes 4, mais 10 por 12. Considerando que essa área aqui vai ser uma área coberta, que é uma área que eu não vou utilizar, ok? A área descoberta, na verdade. Então, ela não é considerada área construída. É como se fosse um telhado. Bom, então, calculando o coeficiente de aproveitamento. Então, conforme eu tinha falado, coeficiente de aproveitamento vai ser a área construída dividido pela área do lote. Então, olha, a área construída é 12 por 20, são 4 andares, vezes 4, mais a parte de cima que é 10 por 12, né? Dividido pela área do lote, a área do lote é 15 por 30. Então, fazendo essa conta aqui, vai chegar a 2,4 coeficiente de aproveitamento dessa construção. Agora, taxa de ocupação. Taxa de ocupação é a área ocupada dividida pela área do lote, né? Então, a área ocupada aqui pela construção vai ser de 12 por 20, é a área de projeção da construção. Eu posso falar que é a área coberta, tá certo? A área de ocupação. Então, 12 por 20, dividido pela área do lote, é 15 por 30, vai dar 0,533 ou 53,3%. Então, a taxa de ocupação nesse caso aqui, 53,3%. Taxa de permeabilidade. Então, a área permeável é essa área aqui. Então, vai ser a área permeável dividida pela área do lote. Então, vai ser 1,5 vezes... na verdade, eu coloquei 1,5 vezes essa distância daqui até aqui. Então, vai dar 1,5 vezes 25, certo? Então, daqui até aqui. Então, 1,5 vezes 25, mais 15, que é a largura do lote, vezes 5. Isso dividido pela área do lote, 15 por 30 vai dar 0,25 ou 25% de permeabilidade. Então, a área permeável aqui é de 25%. Então, eu tenho aqui a área do lote 450 metros quadrados. Tem que ver, por exemplo, se nessa região eu poderia fazer um lote com essas dimensões. A frente do lote, 15 metros. Então, os índices estão todos aqui resumidos. Frente do lote, 15 metros. Coeficiente de aproveitamento, nós calculamos lá atrás, 2,4. Taxa de ocupação, nós calculamos lá atrás, 53,3%. Taxa de permeabilidade, também calculada lá atrás, 25%. Recuo lateral, 1,5 m. Recuo frontal, 5 metros. Recuo de fundo, 5 metros. E o gabarito da construção, considerando aqui que todos os andares têm 3 metros, né? Então, gabarito aqui, 15 metros. Agora nós vamos apresentar um outro exemplo de aplicação, né? Agora nós vamos apresentar os parâmetros e vamos fazer os estudos para ver o espaço que eu posso utilizar, ou seja, o que eu posso construir no lote considerando os parâmetros, né? Então, os limites eles foram definidos abaixo e eu tenho um lote de 360 metros quadrados, um lote 12 por 30, né? Eu quero ver o que eu posso utilizar nesse lote. Então, olhando aqui, tirando isso aqui lá nos parâmetros urbanísticos do solo, considerando uma zona, por exemplo, ZUR8, sei lá, uma zona qualquer. Então,
Quais são os índices que essa legislação traz? Então eles falam que para lote de 200 a 300 metros quadrados, os índices são esses. Para lote de 300 a 400 metros quadrados, os índices são esses. Então, como o meu lote tem 360 metros quadrados, então vai valer esses parâmetros aqui. Taxa de ocupação máxima 75%, coeficiente de aproveitamento máximo 1,8, afastamento lateral mínimo, afastamento frontal mínimo, lateral mínimo de 1,5 m, frontal mínimo de 3 metros, afastamento de fundo no mínimo 3 metros, de taxa de permeabilidade mínima de 25%. Então vamos começar a calcular. Então, utilizando esses parâmetros aqui, vamos calcular o coeficiente de aproveitamento. Então, o coeficiente de aproveitamento é a área construída dividida pela área do lote. Desmembrando essa expressão, eu tenho que a área construída vai ser a área do lote vezes o coeficiente de aproveitamento. Então, a área construída vai ser a área do lote, 360 metros quadrados, vezes 1,8, que é o coeficiente de aproveitamento. Então, eu posso construir até 648 metros quadrados nesse lote. Agora, avaliar o que eu posso ocupar. Então, a taxa de ocupação é a área ocupada pela área do lote. Então, a área ocupada vai ser a área do lote vezes a taxa de ocupação. Então, a área ocupada vai ser 360 metros quadrados, vezes a taxa de ocupação, que é 0,75 ou 75%. Fazendo essa conta aqui, 270 metros quadrados. Então, eu posso ocupar até 270 metros quadrados. A taxa de permeabilidade, a área permeável pela área do lote. Então, a área permeável é a área do lote vezes a taxa de permeabilidade. Fazendo a conta aqui, eu tenho que 360 vezes 0,25, que é a taxa de permeabilidade, dá 90 metros quadrados. Então, eu posso construir no máximo 648 metros quadrados, ocupar no máximo 270 metros quadrados, desses 360 eu posso ocupar no máximo 270 metros quadrados, e tem que deixar uma área permeável de 90 metros quadrados. Né? Então, eu já tenho pelo menos algumas informações já de ocupação desse lote. Agora, se eu considerar, por exemplo, os recuos, né, que foram necessários, que foram apresentados, então na apresentação anterior, no slide anterior, nós tínhamos lá definido quais eram os recuos. Então, fazendo a aplicação agora dos recuos, então lá estava falando que tem que ter um recuo de 1,5 m de um lado, 1,5 m do outro. Então, considerando que o lote de 12 por 30, fazendo um recuo de 1,5 m de um lado, 1,5 m do outro, sobra 9. Então, eu tenho aqui, a minha construção pode ter no máximo 9 metros de largura. E, tendo um recuo de frente de 3 metros, um recuo de fundo de 3 metros, então, ela pode ter no máximo 24 metros de comprimento. Bom, vendo aqui o espaço que sobrou, 9 por 24, dá 216 metros quadrados. Ou seja, essa área que eu posso ocupar pelos recuos é inferior ao que a área que eu consegui lá pelo taxa de ocupação, que era 270 metros quadrados. Então, na verdade, eu não posso ocupar 270 metros quadrados. Pela taxa de ocupação, sim, mas pelos recuos, não. Então, o máximo que eu posso ocupar é 216 metros quadrados. E aí, estabelecendo lá, eu já tinha definido lá qual que era a área mínima que eu tinha permeável. Então, se eu distribuir essa área aqui pelos fundos, né, então eu posso definir esse espaço aqui como de área permeável. Um espaço de 3 por 12 e deixar um espaço lateral aqui também de área permeável mínima. Então, isso aqui é uma opção. Eu posso colocar área permeável na frente. Aqui no caso eu optei por deixar impermeável aqui e permeável aqui na frente. Mas eu posso definir essa área em qualquer região, né? Não pode ser aqui sobre a área ocupada. Então essa área permeável ela pode ser distribuída em qualquer região do lote aqui que esteja descoberta. Bom, agora considerando o total, né? A área construída total que eu tenho. Então, olha, o primeiro pavimento eu poderia então fazer conforme eu tinha apresentado lá. O segundo pavimento eu posso fazer com a mesma área, né? Então aqui no caso não tem ocupação, porque já estou no segundo andar, então não tem, na verdade não tem área permeável. E posso fazer o terceiro andar também com os mesmos limites, uma vez que somando os três aqui não ultrapassa, né, a minha área construída que eu tinha lá definido inicialmente. Então,
eu consigo construir 3 pavimentos com a mesma área, né, sem problema. Então, além do plano diretor, né, da lei de uso e ocupação, que define, por exemplo, como que se deve ocupar o lote, conforme já falamos anteriormente, nós temos também a lei de parcelamento solo, que define como é que se faz, quando você quer criar um loteamento, como que você pode fazer, qual o tamanho do lote, quais são os parâmetros necessários. Nós temos também a definição de área de preservação permanente. Então, algumas regiões elas são consideradas áreas de preservação permanente, são as APPs. Então, por exemplo, se você faz, sei lá, tem um loteamento, você faz tantos lotes, você tem que deixar uma área de preservação, uma área mínima. Áreas, por exemplo, próximas de rio, então a região próxima de rio, córregos, se tem menos de 30 metros de distância, então é considerado como área de preservação permanente, você não pode construir. Tem uma lei federal que rege isso. Se é uma região, por exemplo, que tem nascentes, também é uma área de preservação permanente. Se é uma região, por exemplo, que tem espécies nativas, então você não pode cortar, então também é uma área de preservação permanente, a menos que você preserve aquelas plantas. Então, tem essa legislação, tem que olhar mais detalhes lá, né, o que ela prevê para a gente fazer as adequações. E aí, a partir do momento que eu já tenho definido o que eu posso ocupar, eu vou partir para a minha obra, partir para o meu projeto arquitetônico, e eu tenho que pegar uma outra legislação, que é o Código de Obras, e nesse Código de Obras que eu vou então ver o que é exigido para os projetos, o que eu tenho que cumprir, e assim por diante. E no caso, né, de entornos de prédio histórico, no caso de Congonhas aqui, tem uma legislação específica também. Por exemplo, próximo da região, no entorno de prédios históricos, você não pode colocar qualquer tipo de janela, tem que ser uma janela mais colonial, né? O telhado tem que ser um telhado tipo colonial, porque senão descaracteriza todo o conjunto histórico ali do entorno. Então você tem que avaliar, por exemplo, você tem regiões que são mais rígidas, por exemplo, em Ouro Preto você não tem exigências bem claras em relação à pintura, né? Então tem que avaliar. Então essas legislações elas são importantes, né? Eu vou pedir que vocês vão receber ou por e-mail ou lá no sistema acadêmico, eu vou postar essas legislações. Peço que vocês estudem, tragam isso já para a próxima aula, que nós vamos precisar, porque vocês vão ter uma atividade que vocês vão ter que consultar essas legislações. Então peço que vocês olhem, já baixem os arquivos para que vocês tenham disponível.